Olá, tudo bem com você? Este é mais um vídeo da série que vai te ensinar a construir este dashboard que está aqui na sua tela. Lembre-se que todo o material está disponível na descrição do vídeo e se você não assistiu às aulas anteriores, na própria descrição você encontra o link para todas as aulas que envolvem este projeto. Então venha comigo e aprenda a construir esse super dashboard. Vamos agora trazer aqueles conceitos que a gente acabou de ver num contexto mais teórico para dentro deste projeto aqui, para que a gente possa deixar as coisas com mais sentido. Não se preocupe se num primeiro momento isso ficar mais difícil de você entender. Faz parte, por ser um conteúdo novo, por ser um conteúdo diferente, talvez ele gere aí, num primeiro momento, uma estranheza. Não há problema. O importante é você continuar assistindo os vídeos que as coisas vão se encaixando. Eu tenho aqui então o dashboard pronto. Só que esse dashboard ele veio a partir de uma tabela chamada de frets. Daqui a pouco a gente vai discutir se é uma tabela fato ou uma tabela dimensão. Uma tabela chamada de unidades, que tem aqui duas informações apenas, porque é um modelo simplificado, mas poderia ter o endereço da unidade, o gerente responsável daquela unidade, quantidade de funcionários, enfim, várias outras informações. Eu tenho aqui uma tabelinha de transportadoras, e aqui também está simplificada, para a gente não complicar aqui o nosso entendimento neste momento, mas eu poderia ter inúmeras outras informações relacionadas a cada uma das transportadoras. E eu tenho também uma tabelinha de rota na mesma perspectiva, ok? Reforçando, este dashboard específico ele foi construído com a parte de modelagem sendo feita aqui no Power Pivot. E quando não tem o Power Pivot, como é que eu faço essa modelagem? Normalmente, a gente utiliza funções de procura e referência para trazer os dados de um ponto a outro. Isto é, se eu tenho, por exemplo, a identificação da unidade, eu quero saber mais do que a identificação, porque aqui na hora de analisar a origem e destino, eu não coloco unidade 1 para destino 5. Eu coloco o nome da unidade e o nome da cidade de destino. Se a gente não trabalha com Power Pivot, como que a gente faz isso? Com essas funções de procura e referência do tipo procv, proch, índice correto e procx, eu iria buscar o nome da unidade a partir desse código. Eu iria buscar o nome da cidade de entrega a partir desse código. Eu iria buscar o nome da transportadora a partir desse código. E isso você já está acostumado em aulas anteriores. Só que aqui a gente não vai precisar utilizar essas funções de procura e referência para trazer as informações correspondentes, porque a gente vai fazer essa associação a partir do nosso modelo de dados no Power Pivot. Lembre-se, talvez na sua versão do Excel não exista o Power Pivot, você consegue habilitar, mas se a sua versão for muito antiga, você não vai conseguir habilitar. E também não precisa sofrer, você pode fazer isso aí com funções de procura e referência, igual você já fez em outros dashboards, ok? Quando que o Power Pivot é muito mais vantajoso? Quando, sobretudo, as suas bases de dados são muito grandes. Então, se eu tenho bases de dados ali com muitas milhares de linhas ou até mesmo milhões de linhas, esse modelo iria funcionar melhor. Se você não tem o Power Pivot ativado, eu vou mostrar em outros vídeos, inclusive, como fazer isso em detalhes, mas aqui é só para a gente visualizar na prática. Eu clico em Arquivo, Opções, lá em Suplementos, eu marco aqui, ó, Suplementos com, e clico em Ir. Nesse Suplementos com, vai abrir aqui para mim o Power Pivot. Eu habilito o Power Pivot e clico em OK. Assim ele vai vir aqui para o meu Excel. Com essa guia do Power Pivot aberta, eu já estou te mostrando o resultado pronto. Ainda vou te mostrar a construção, mas eu quero que você entenda aqui esse modelo de dados primeiro. Com essa guia do Power Pivot aberta, eu vou clicar em Gerenciar e você vai ver aqui o meu resultado pronto, como eu disse para você. Nesse resultado pronto, veja, eu tenho aquelas tabelas. Eu tenho a tabela Frets, eu tenho a tabela Rotas, eu tenho a tabela transportadora, a tabela unidade e uma tabela de calendário, que é uma tabela bem importante quando a gente utiliza modelagem de dados, que tem informações aqui relacionadas à dimensão tempo. E veja que aqui no menu principal do Power Pivot, eu tenho um negócio chamado diagrama. Então, neste momento, eu estou exibindo os meus dados. Estes são os dados que estão na minha tabela. Só que além de exibir os dados, eu posso exibir o diagrama, que nada mais é do que o meu modelo de dados. Quando eu clico em Exibir Diagrama, eu já tenho aqui o meu modelo pronto, porque esse já é o resultado final. Mas, se eu não tivesse, eu vou excluir aqui as relações para a gente poder entender. Vou excluir todas as relações que existem no meu modelo, para que nós possamos entender isso passo a passo.
E reforçando mais uma vez, faremos toda a construção desse dashboard passo a passo. Neste momento estou num contexto ainda teórico, para que você entenda a lógica por trás. Veja bem, eu tenho uma tabela grandona, que é a minha tabela de fretes. Ela está aqui no meu Excel também. Essa é a minha tabela de fretes. Ela representa fatos que aconteceram, ou seja, esse número de controle 5001 é um fato que aconteceu, de um item que saiu da unidade tal, foi para a cidade de destino tal, a partir da transportadora tal, cujo valor do frete é esse, mercadoria é essa, na data X, enfim. Cada uma dessas linhas é um fato que aconteceu. Então, se eu observo aqui no meu Power Pivot, eu tenho esta tabela grandona, que é a minha tabela principal, que é a tabela fato. Só que eu tenho outras tabelas auxiliares, que são as tabelas dimensão. Dentro da tabelinha rotas, eu tenho lá informações das cidades de entrega. Poderia ter várias outras informações além desses 3 campos. Como eu disse, aqui é um modelo simplificado. Aí eu tenho a identificação da cidade, o nome da cidade e o estado. Eu tenho a transportadora, identificação da transportadora e o nome. Da unidade, mesma coisa. No calendário, com várias informações ali relacionadas à data. Esta tabela frete, portanto, é a minha tabela fato deste modelo. Já essas outras tabelinhas do lado são tabelas dimensão. Dimensão rotas, que tem ali informações da cidade de entrega. Dimensão transportadoras, tem informações das transportadoras. Dimensão unidade, tem informações ali de onde saíram os meus produtos. E dimensão calendário, que tem informações temporais. Se eu quero conseguir descobrir qual é a cidade e o estado de entrega a partir da identificação da entrega, essas duas tabelas têm que ter uma ligação. Então, aqui no meu Power Pivot, eu vou pegar a identificação da cidade de entrega e vou associar a identificação da cidade de entrega na tabela fato. Tente lembrar das aulas anteriores. Veja que as duas tabelinhas agora estão associadas. Este campo ID cidade entrega é a chave primária dessa tabela de rotas. É ele que identifica de maneira única e exclusiva cada uma das cidades de entrega. E ele aparece lá na tabela fretes como uma chave estrangeira, que me permite a relação para poder buscar mais informações das minhas rotas. A identificação da transportadora, eu vou ligar aqui com a identificação da transportadora. E a mesma coisa, a identificação da transportadora é a chave primária dessa tabela transportadoras. E aqui na tabelinha fretes, ela é uma chave estrangeira. E eu vou fazer essa ligação para tudo aqui dentro do meu modelo de dados. Neste momento, não precisa de você fazer essas ligações aí. Nós vamos fazer isso passo a passo. Eu estou te mostrando só como que esse modelo foi construído. O passo a passo virá depois. Vou pegar também a dimensão calendário a partir aqui da data e vou ligar com a data de transporte, que vai ser minha identificação principal aqui em relação a datas dentro da tabelinha fretes. Veja o seguinte agora. Essas ligações feitas já vão me permitir o quê? Se eu quiser, por exemplo, saber qual é a cidade de entrega correspondente a um código, eu conseguiria, porque existe uma relação da minha dimensão rotas com a minha tabela fato fretes. Se eu quiser saber qual o nome da transportadora, eu também conseguiria, pois existe uma relação entre a minha dimensão transportadoras e a minha tabela fato fretes. E assim por diante. É como se eu estivesse fazendo aqui um PROC-V. Essas ligações me permitem buscar informações de uma tabela na outra. E aí observe mais um detalhe. Quando eu estabeleci as ligações, na tabela dimensão apareceu aqui um 1 do lado dela e na tabela fato fretes apareceu um asterisco. O que que isso significa? Esta relação é uma relação de 1 para muitos. Como assim uma relação de 1 para muitos? Significa que nesta tabelinha rotas, eu tenho apenas uma informação por identificação exclusiva da cidade de entrega. Por que que isso é necessário? Porque eu não posso ter Belo Horizonte, São Paulo e Rio Grande do Sul com a mesma identificação, senão eu não vou saber quem é quem. Então, um valor que está aqui na tabela rotas aparece múltiplas vezes. Esse asterisco aqui é de vários, de muitos, de múltiplos. Uma cidade de entrega pode estar presente várias vezes na tabela frete. Por quê? Porque eu posso fazer vários transportes para aquela mesma cidade de entrega. Uma transportadora pode também fazer várias entregas na minha tabela fretes. Uma unidade pode enviar produtos a partir dela para várias outras localidades. Então,
uma unidade para várias outras. E aqui no calendário, em um único dia, eu posso fazer também vários transportes. Lembre-se, esse modelo de 1 para muitos é o mais comum e o mais usual dentro deste contexto de modelagem de dados. Até existem outros de 1 para 1, muitos para muitos, mas que não cabem aqui dentro do nosso contexto. Ok? Isso aqui foi só para a gente ter essa visualização geral de como que está o meu modelo do dashboard pronto, mas reforçando mais uma vez, eu gosto de falar isso nessa aula porque senão você fica ansioso por não estar colocando a mão na prática ainda. Nós iremos fazer a construção passo a passo. Este modelinho que está aqui, eu inclusive documentei aqui na última guia. Perceba, eu tenho aqui a minha tabela fato fretes, eu tenho as tabelas dimensão de rotas, transportadoras, unidades e calendário. Em cada uma das minhas tabelas, eu tenho a identificação da chave primária. Então, eu tenho aqui quem que é a chave primária, ou seja, o que que identifica cada uma das cidades de entrega. É a identificação chamada de ID cidade de entrega. O que que identifica cada uma das transportadoras? É o ID transportadora. O que que identifica cada uma das unidades? É o ID unidade. O que que identifica cada um dos dias? É a data aqui daquele respectivo dia. Essas identificações exclusivas da tabela dimensão aparecem na minha tabela fato como uma chave estrangeira, a partir da qual eu vou conseguir fazer a associação dos meus dados. E se eu perguntasse para você, qual seria a chave primária da tabela frete? Existe? É claro que existe. Observando aqui todo o meu conjunto de dados, qual das colunas presente aqui na minha tabela fato fretes é capaz de identificar de maneira exclusiva cada um dos registros? É o número de controle, que não se repete. Então, a minha identificação exclusiva, ou seja, a minha chave primária da tabela fretes, está aqui no número de controle. Ok? As demais são atributos ali que estão associados. E aí, gostou do que viu até agora? Excel é de fato uma ferramenta fantástica, e quando você tem domínio de verdade sobre essa ferramenta, você se torna um profissional desejado pelo mercado. Saber trabalhar com dados, transformá-los em informações, é uma competência desejada por todas as empresas, independente da área e independente do segmento. Neste vídeo que você acabou de assistir, eu estou te ensinando a construir um modelo de dashboards. E isso faz parte do meu curso completo de Excel, com mais de 450 aulas, passo a passo, nível a nível, para você atingir o nível mais alto de Excel, ou seja, o nível Expert. Se você quiser saber mais sobre esse super conteúdo, com diversos bônus e uma condição muito promocional, clica no link também que está na descrição desse vídeo, que você será redirecionado para a nossa página do curso. E se você tiver qualquer dúvida sobre o curso mais completo do Brasil de Excel e Dashboards, você encontrará também o nosso número de WhatsApp. Pode nos acionar lá. Aproveite a oportunidade e impulsione a sua carreira.